Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 3179/2020, de autoria dos deputados Daniel Liberaum e Tia Ju, que altera o anexo da lei número 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Presidente, para a declaração de voto. Bem brevemente, senhor presidente, agradecer aos nossos pares. Esse projeto, o deputado Daniel Liberaum me concedeu a coautoria. De suma importância nós estarmos aí falando, divulgando, explicando e trazendo informações sobre a sensibilização com relação à perda gestacional e neonatal. Nós sabemos que o Brasil ainda tem um déficit muito alto de perda gestacional e a gente precisa conscientizar, trabalhar para fazer busca ativa para que as mães possam fazer o seu acompanhamento pré-natal e essas crianças possam nascer com plena saúde, senhor presidente. Só para agradecer a todos e registrar a importância dessa semana de conscientização e sensibilização da perda gestacional, neonatal e infantil. Muito obrigada. Parabéns, deputado Daniel Liberaum e deputada Tia Ju, pelo excelente projeto. Anuncio projeto de lei número 2327/2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material, cultural, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro a Pedra do Silvado, localizado no município de Maricá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão. Projeto de lei número 3216/2020, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a inclusão da dosagem de vitamina D no rol dos exames de rotina, bem como a respectiva dispensação do medicamento nas unidades de saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de Saúde, favorável, e de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Novos pareceres. As emendas do plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável às emendas número 1, 3 e 4. E contrário à emenda número 2. De Saúde, favorável às emendas número 1, 3 e 4. E contrário à emenda número 2. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável às emendas 1, 3 e 4. E contrário à emenda número 2. Relatores, deputado Chico Machado, deputada Marta Rocha, deputada Zeidan, deputada Élica Takimoto, deputado Jair Bittencourt, deputado Alexandre Quinoclope. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Em votação, o projeto a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do versículo. A segunda discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu patrocinei 2 emendas a esse projeto para adequá-lo em termos redacionais, porque no artigo 2º está dizendo que fica estabelecida a prescrição da vitamina D nas unidades de saúde pública, respeitadas as dosagens médicas indicadas em cada ano.
Senhor presidente, nós não podemos exigir que nenhum médico receite nenhum medicamento. Claro que a vitamina D é extremamente importante, porque protege os ossos, etc, etc. Então, esse artigo 2º, que foi a emenda aditiva 1, eu coloquei que deverão orientar os pacientes a se alimentarem com produtos que contêm vitamina D, além do banho de sol. E no artigo 3º, colocando como medida preventiva. Então, eu queria saber de Vossa Excelência, porque eu não consegui ouvi-lo, por falha não sua, por falha minha. Quais foram as emendas que foram acatadas? Deputado, foram as emendas 1, 3 e 4. 1, 3, a 3 suprimiu o artigo 3º. Está perfeito, senhor presidente. Está certo. Obrigado. Projeto de lei número 417/2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que autoriza a colocação de torneiras de água potável em ambientes públicos destinados a animais. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Defesa e Proteção dos Animais favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, concluindo por substitutivo. De Defesa e Proteção de Animais favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Filipinho Raves, Chico Machado, doutor Serginho, Rodrigo Amorim, professor Josemar e Alexandre Quinoclope. Em votação, o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda. Para declarar, presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente, nós votamos favoráveis ao PL 417 de 2023, deputado Jorge Felipe Neto. Ele autoriza a colocação de torneiras de água potável em ambientes públicos destinadas a animais. Na verdade, isso tem que ser feito em convênio com as prefeituras. Claro que você está implantando esse equipamento em ambientes públicos, mas as emendas apontam nesse sentido. E dizer, presidente, que ontem a CCJ aprovou, em última votação, um substitutivo final ao projeto do Código de Defesa Animal, que vários deputados aqui, originalmente o deputado Luiz Paulo em minha autoria, e atualmente cerca de 30 deputados são coautores desse projeto. Esse projeto tem 71 artigos, e isso que a gente aprovou agora dialoga bem, porque a gente considera, deputada Tia Ju, deputada Lilian, a gente considera que os animais são seres dotados de direitos. E aí tem o direito a não estar confinado num espaço horrível, a questão da exposição de temperatura elevada, direito à hidratação. Então, esse projeto que a gente aprovou agora, ele dialoga bem com o que a CCJ aprovou ontem, porque o projeto de proteção aos animais, o novo código, já veio 2 vezes ao plenário, teve 2 audiências públicas. Essa já é a última redação da CCJ, que já virá ao plenário sem chance de novas emendas, porque já foram feitas mais de 100 emendas, a maioria das quais foram acatadas, incorporadas. Só para dizer que esse projeto dialoga com esse conceito mais avançado que o novo Código de Proteção Animal vai colocar, presidente, o Rio na vanguarda da defesa animal. Então, era isso, votamos favoravelmente ao projeto do Jorge Felipe Neto. Obrigado, deputado Carlos Mink. Anuncio. Projeto de lei número 682/2023, de autoria do deputado Brazão,
que institui a campanha permanente de orientação com as ações preventivas, conscientização da depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de saúde favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas do plenário das Comissões de Constituição e Justiça favorável, de Saúde favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Filipinho Raves, deputado Márcio Canela, deputado Vinícius Cosolino, deputada Érica Takimoto, deputado Tandes Vieira e deputado Carlos Macedo. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de plenário com os pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, deputada Líria. Primeiro, eu gostaria de parabenizar esse importante projeto. Queria lembrar que o problema de saúde mental é um problema que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo. É uma questão de epidemia. Obrigado, Mink. Obrigado aí pelos colegas por terem avisado. Então, eu queria falar a respeito da questão da saúde mental. É uma coisa que a gente já vem, desde que eu entrei aqui nessa casa, no início do ano, eu venho alertando que a questão da saúde mental é um problema de saúde pública, que a depressão não é uma frescura, que a depressão é uma doença. Então, gostaria muito de parabenizar e que a síndrome do pânico também, porque eu, enquanto enfermeira emergencista, presidente, observei em todas as unidades de emergência. Inclusive, queria parabenizar os colegas do SAMU da Metropolitana, não só pelos 21 anos que fizeram nesse mês agora, mas também, 21 anos de SAMU, mas também por estarmos aí colocando o primeiro protocolo referente à organização dos processos de saúde mental no estado do Rio de Janeiro, que também, se Deus quiser, vai ser colocado no Brasil. Então, gostaria de lembrar e, principalmente, dizer que não é só o Setembro Amarelo. A depressão e as doenças de saúde mental são todos os dias e durante o ano inteiro. Então, muito obrigado. Presidente, eu gostaria de, não sei se o Jorge Felipe Neto ou o Brazão está acompanhando, se ele abrir com a autoria, eu gostaria de participar desse projeto tão importante. Saúde mental, nos dias de hoje, é tudo. Isso aí. Obrigado, deputada Tia Ju. Em primeira discussão, projeto de lei número 1500/2016, de autoria dos deputados Carlos Mink, que dispõe sobre a utilização de equipamento motogeradores e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De defesa do meio ambiente favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Minas e Energia favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Edson Albertas, deputado Milton Rangel, deputado Tiago Rangel e deputado Alexandre Quinoclope. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, esse projeto é de 2016, tem 9 anos, entrou agora em primeira discussão. Ele dialoga com a Lei Estadual de Mudanças Climáticas. Esses geradores, a gente está falando daqueles geradores movidos a diesel, deputada Dani Monteiro. Então, os moradores muitas vezes se queixam, quem está perto de um shopping ou de um condomínio muito grande. É claro que isso funciona. Eu conversava com o nosso presidente, que é um conhecedor do assunto. Isso funciona para impedir um apagão, uma falta de luz, né? Por exemplo, um hospital. Se falta luz, o hospital não pode parar de ter energia. Tem que ter um motogerador.
Agora, como esses motogeradores, geralmente, fazem muito barulho, poluem muito, né? Então, esse projeto visa estimular, mudar eles progressivamente para outras fontes e usar combustíveis menos poluentes. Por exemplo, você hoje tem o biodiesel. O biodiesel, ele é basicamente feito de vegetais, portanto, ele é menos poluente, emite menos carbono e faz um gerador funcionar, né? E tem outros modelos, né, que fazem menos barulho. Então, não é razoável que o Brasil, inclusive, veja, deputado Douglas, fiz esse projeto em 2016. A gente não estava ainda no boom da energia solar e energia eólica. Hoje a gente está com energia eólica e energia solar a mais, né? O operador nacional do sistema não tem sequer condições de absorver tudo isso. Então, tendo essas energias a mais, você incentivar a troca de geradores. Nosso presidente, por exemplo, conhece o biodiesel. O biodiesel faz na mesma um gerador funcionar, emitindo menos. Então, o objetivo do projeto já era válido há 9 anos atrás e hoje mais ainda, porque a gente tem mais disponibilidade de biodiesel do que tinha 9 anos atrás. Mais disponibilidade de energia solar e eólica que permitem, por exemplo, um shopping ou até um hospital fazerem fácil, tendo armazenado nas suas baterias, que, aliás, nesses últimos anos elas ficaram mais baratas e menos poluentes, né? Há muitos anos atrás, a bateria que acumulava energia solar e eólica era mais complexa, mais cara. Então, presidente, essa é a justificativa. Eu lamento, porque o parecer da CCJ, da época, que tem 9 anos atrás, restringiu essa questão aos prédios industriais, quando o meu original era também aos prédios comerciais. Mas, de qualquer maneira, seguramente o projeto vai receber emendas e a gente vai ter oportunidade de discutir isso. Então, esse era o objetivo, diminuir o barulho, a sujeira, a fumaça, não proibir. Seria um equívoco grande proibir motogeradores, né? Um hospital não pode parar nunca. Não pode parar nunca, mas incentivar que eles sejam menos poluentes e menos emissores de carbono. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Alexandre Knocloff. Ih, que isso? Aí não. Douglas Gomes. Aí não. Cadê Alexandre? Mas parece bem, tá? Parece. Aí não. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom, eu ouvi aqui atentamente a fala do deputado Mink. E eu discordo, pois eu vejo que esse projeto, deputado Ratinho, ele não estimula, ele pune quem não se adequa. Ele iria no sentido de estimular se nós falássemos aqui no benefício para quem optar em utilizar um outro tipo de energia, mas não é o caso. Inclusive tem um prazo de 180 dias para que seja cumprido e, caso contrário, vai sofrer as sanções previstas ali na Lei Estadual 3467 de 2000. Então, é uma imposição. E quando a gente trata desse assunto, a gente precisa ter muita tranquilidade, presidente, porque não é algo muito simples. Vou dar um exemplo de um trabalhador, dono de uma banca, no centro de Niterói, que ficou por 2 meses utilizando um gerador a diesel. Porque a Enel simplesmente fez o corte na região, ele entrou com uma ação, conseguiu eliminar, a Enel preferiu ficar pagando a multa diária ao restabelecer a energia daquele trabalhador. Um dono de uma banca, ou seja, uma empresa, um CNPJ, que tem 2 funcionários, teve que mandar embora os 2 funcionários e trabalhar aí durante 2 meses, 14 horas por dia, sozinho. Porque ele não tinha como arcar, porque acaba nem sempre que ele conseguia ter o recurso para bancar o diesel, que é muito caro, muito custoso. Então, esse projeto, ele
na minha ideia, ele está diretamente impondo algo que a gente não sabe nem qual será o impacto. Eu até concordaria, e concordo, e até a gente tem que ver se é a nível federal, deputado Mink. Acredito que se é a nível federal que tem que ser discutido, aí sim, a imposição de novos geradores. Na construção, na venda de novos geradores, esses novos geradores, igual, por exemplo, ônibus já acontece isso. Eu trabalhei em empresa de ônibus há muito tempo. Ônibus e caminhão. Os novos veículos são no modelo Euro 5, que é o diesel S10, que tem menos enxofre, e tem o Arla 32, que é um diluente das moléculas de carbono. Então, ele atinge de uma forma menor o meio ambiente. E é obrigado. Isso na Europa já começou no início de 2000, mas no Brasil foi colocado a partir de 2010, se eu não me engano, 2011. E hoje não se tem mais ônibus e caminhão, veículo a diesel. 2010. Eu era ministro, eu que propus essa mudança. Na época eu trabalhava na empresa de ônibus 1001. E a empresa começou a comprar, adquirir esses veículos a diesel, já com o S10 e com o Arla. Nós sabemos também que hoje em dia algumas pessoas até conseguem burlar, mas é bem mais complicado, mas é uma outra discussão. Então, se a gente estivesse aqui discutindo a autorização de compra de novos geradores, já com essa tecnologia, já com outro tipo de combustível, seria uma discussão plausível. Mas eu me preocupo muito nessa imposição, porque nem todo mundo... Às vezes você tem uma fábrica, você tem toda uma estrutura, presidente, com esse tipo de gerador. Aí você tem 180 dias para mudar tudo. Como é que esse empresário que gera emprego, que paga impostos, vai ter 180 dias para se adequar? A diária de um gerador é um preço absurdo. Quem dirá? Quem comprou um gerador? A gente está falando de milhões de reais. E o cara não vai conseguir se adequar em 180 dias. Aí o cara vai tomar multa. Então, eu vejo com muita ressalva, eu vou me abster dessa primeira discussão, presidente. E estamos conversando também com o nosso mandato e vou conversar também com o deputado Mink, que eu sei que a intenção dele é a melhor desse tema, mas a gente precisa ter cuidado com quem produz, com quem gera emprego, quem gera renda na nossa cidade. Eu estava conversando isso com o deputado Carlos Mink, que a gente tem empresas de fornecimento de energia muito ruins. Então, a Light, a Enel, então praticamente todos os prédios funcionam com esse gerador, deputado Carlos Mink. E precisa de energia para os elevadores funcionarem. Você imagina o problema que vai dar. Eu acho que a gente faz isso, tem que estudar melhor esse projeto, já que é um projeto antigo que o deputado Carlos Mink fez, a gente fazia as emendas e transformar e tentar adequar da melhor maneira possível para que a gente não prejudique nem quem produz os geradores, nem as empresas que já operam com esse tipo de geradores, que muitas provavelmente vão até falir, né? Mas o deputado Carlos Mink é um cara bacana, já tomou as gotinhas dele hoje, acho que vai ajeitar esse projeto da melhor maneira possível. Você me permite uma parte, deputado Douglas? Primeiro, dizer o seguinte, eu concordo com o que Vossa Excelência disse. E eu acho que, aproveitando as emendas que entraram e através de subemendas, a gente pode colocar a ênfase nos novos equipamentos. Outra coisa, só para dizer, as emendas da CCJ, elas já passam de 180 para 360 e excluem os prédios, vão só nas empresas. Então, já há uma parte do que Vossa Excelência disse, já não é exatamente assim. Já passou para 360, já excluiu os prédios. Mas a ideia de focar em novos geradores mais eficientes, eu quero dizer que eu particularmente sou simpático a essa ideia. E eu acho que através de subemendas, deputado Douglas, eu acho que, deputado Delaroy, eu acho que a gente pode avançar nesse sentido. Muito obrigado, deputado Carlos Mink, deputado Douglas, deputada Dani. Presidente, pela ordem, é que o próximo projeto da pauta, o 1728 de 2023, o autor, deputado Yuri, pediu se é possível a inversão de pauta, colocá-lo para o final da pauta e seguir para o ponto 8. Já tem 8 emendas já. Isso, justamente ele está negociando as emendas, por isso que ele pediu para inverter, colocar para o final da pauta. Vou
Vou inverter a pauta aqui. Tá bom. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei número 2622/2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que altera a lei número 8.561, de 10 de outubro de 2019, que institui o Programa Estadual de Aprendizagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a prioridade nas vagas para jovens tutelados. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de educação favorável, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores: deputado Rodrigo Amorim, Alan Lopes, Gisele Monteiro, Márcio Galperto e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei número 3520 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que estabelece diretrizes sobre o direito à alimentação adequada dos usuários da rede pública de saúde que necessitam de nutrição enteral, NE. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas. De saúde favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De saúde, de segurança alimentar favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores: deputados Vinícius Cozzolino, Jair Bittencourt, Giovanni Ratinho e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para discutir, presidente. Deputada Lilian, para discutir. Discutindo a declaração de voto. Para a declaração de voto. Presidente, queria primeiro parabenizar o deputado Munir Neto pelo excelente projeto de lei, né, que está indo para a segunda discussão. E queria falar um pouquinho a respeito da questão da nutrição enteral, que sempre é muito marginalizada, apesar da gente ter para mais de 2.000 crianças hoje, entre crianças e idosos, com nutrição parenteral em todo o nosso estado. Nutrição enteral, desculpa, no nosso estado. Queria lembrar para todos que estão nos escutando, que a nutrição ela deve ser prescrita pelo nutricionista, né? Então nós temos que valorizar os profissionais de saúde, porque são pessoas que são completamente estudadas e capacitadas então para essa prescrição. Então parabenizo a CCJ pela supressão da situação de que deve ser prescrita por um prescritor medicamentoso pelo médico, porque desde que o Conselho de Nutrição no Brasil se torna viável, então, e estruturado, a gente não tem a necessidade social e nem legislativa da prescrição pelo prescritor medicamentoso, e sim pelo nutricionista. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputada Lilian. Anuncio. Projeto de lei número 3.606, 2024, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que institui a política de prevenção às amputações em pessoas portadoras de diabetes e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas. De saúde favorável, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores: deputado Vinícius Cozzolino, Vitor Júnior e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão.
Presidente, Deputado- rapidamente, só parabenizar o deputado Pedro Ricardo e aproveitar esse tema, trazer aqui uma denúncia que está acontecendo em Niterói. Estou recebendo no nosso mandato aí muitas mensagens de pessoas que possuem diabetes, têm diabetes e estão tendo dificuldade de acessar a fita, né, a fita e a insulina por parte da Prefeitura de Niterói. Nós já encaminhamos alguns ofícios, mas não fomos respondidos e muito menos essas pessoas aí tiveram a regularização das suas fitas. Então, queria que ficasse registrado aqui e nós vamos encaminhar essa denúncia para o Ministério Público. Mais uma vez, parabenizar o doutor Pedro Ricardo. Obrigado. Obrigado, deputado Douglas. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, para a declaração de voto, Deputada Tia Ju. primeiro parabenizar a iniciativa do doutor Pedro Ricardo, que é um excelente médico, excelente cardiologista, e quando ele traz aí a proposta de instituir uma política de prevenção às amputações, é de suma importância. A pessoa que é diabética, geralmente, o caminhar dela, se ela não se cuidar, não for tratada adequadamente, se não tiver um acompanhamento, deputada Célia, nutricional de acordo, ela vai caminhar para a amputação. Então, esses projetos que visam a prevenção são para mim, de altíssima relevância. Nós estávamos conversando, por incrível que pareça, o deputado Mink, sobre essa questão da pessoa diabética. Então, parabenizar o doutor Pedro Ricardo, e a gente precisa trabalhar, porque o diabetes é uma doença cruel e que pode ser controlada. Ela pode ser muito controlada, evitando a amputação, a perda dos membros. A pessoa pode levar uma vida saudável, uma vida mais longínqua, sem precisar ter nenhum dos seus membros amputados. Então, parabenizo essa iniciativa e também, se ele abrir com autoria, eu gostaria de fazer parte, porque é de suma importância, inclusive na questão de prevenção da diabetes infantil, que a gente já tem até, se eu não me engano, leis aqui aprovadas nessa casa, mas a gente precisa continuar trabalhando, principalmente a questão nutricional. Nós somos aquilo que comemos, a nossa saúde será muito impactada e a gente ainda precisa trabalhar muito no Brasil a questão do custo dessa alimentação. A alimentação para o tratamento e o cuidado com a saúde ainda é muito caro. São as alimentações orgânicas, são os alimentos integrais, são super caros. E a gente precisa ajudar e contribuir para que a população tenha mais acesso. A alimentação ricas em calorias, gorduras, sódio, são as mais baratas e são as menos saudáveis. E a pessoa com diabetes, ela tem várias restrições e a gente precisa contribuir para que ela tenha uma saúde mais preservada e fuja da amputação. Muito obrigada. Obrigado, deputado Tia Ju. Em discussão única, projeto de resolução número 1140/2024. Presidente, para a discussão do anterior, por favor. Entendi. Para eu poder discutir a questão do pé diabético. A deputada Lília. Desculpa, presidente. Obrigada. É o seguinte, presidente, eu queria muito falar a respeito disso. Falei ontem na plenária e repito hoje novamente. Eu trago dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que coloca que a cada 2 horas e 40 minutos a gente tem um pé sendo amputado por diabetes no estado do Rio de Janeiro. Na região sudeste, especificamente, o estado do Rio de Janeiro é o que mais faz essa amputação. Então, queria parabenizar toda a equipe de saúde, em especial os enfermeiros e os técnicos de enfermagem que fazem todas as ações de prevenção e promoção, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, por conta de diminuição da amputação. Então, era esse o meu recado que eu queria ter dado. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lília. Em discussão única, projeto de resolução número 1140/2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao reverendo Renato Lopes Porpino. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposição Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação.
Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Presidente, pela ordem. Deputado Douglas. Presidente, aproveitar que Vossa Excelência tá no telefone aí, eu queria aqui relatar que na última semana eu estive na cidade de Vossa Excelência, lá em Manilha, para atender a família do jovem Liam. Até liguei para o prefeito Delaroli, nos atendeu super bem, está prestando lá os devidos atendimentos no que diz respeito às vacinas que essa criança precisa tomar. Uma criança que foi acometida da doença AMI, onde a família tem plano de saúde, é a AMIL, e a AMIL está negligenciando essa criança. É um bebê de 4 meses, ele precisa fazer ali uso de alguns medicamentos que somados custam mais ou menos 8 milhões de reais. Só que essa criança, como eu disse, ela estava amparada pelo plano de saúde, mas o plano de saúde, de forma covarde, de forma canalha, está tentando de todas as formas fazer com que essa família cancele. Inclusive, já tem liminar e o plano está descumprindo a liminar, porque é muito mais barato pagar aquela multa diária mequetrefe que os juízes estão dando do que gastar 8 milhões que vai salvar a vida dessa criança. Então, já conversei com o presidente da Comissão de Saúde, doutor Pedro Ricardo. Hoje teremos uma audiência pública onde representante da Unimed RJ estará presente e nós vamos convocar também o representante da AMIL para que possa dar as devidas explicações sobre o caso do menino Liam. Nós não podemos deixar que isso aconteça e torne normal na nossa cidade. Quando eu estive na casa dessa família, essa família se sentiu de fato representada. Porque eu falei, olha, eu estou vindo aqui em nome do presidente Bacelar, estou vindo aqui em nome dos 70 deputados, porque você não está sozinho, você não está desamparado, assim como o presidente da Unimed está sendo convocado para a próxima quinta-feira, que é hoje, nós também convocaremos o presidente da AMIL, se necessário. Seja o representante, para que ele possa dar as devidas informações. Vale lembrar que, até para concluir, presidente, tamanha covardia, essa criança, ela usa home care. Só pode sair de casa, só pode ir, deputada Aline, para o hospital através de uma ambulância, da AMIL. A ambulância buscou a criança e os pais em casa, levou até o Hospital do Fundão, que é especialista em AMI, e largou lá. Essa família ficou abandonada no Hospital do Fundão, sem ter como voltar para casa. Para mim, isso é até um crime. Isso é negligência, porque essa criança só pode sair de casa, só pode ir para a sua casa através de uma ambulância, de uma UTI móvel. E a AMIL, de forma covarde, de forma canalha, abandonou o Liam e a sua família no Hospital do Fundão. E tudo isso está devidamente documentado, a família já está de posse de um advogado e nós também vamos trabalhar para que a Unimed, além de ser punida por conta desses absurdos, ela aí regularize o atendimento devido a essa criança. E mais uma vez eu quero aqui agradecer ao prefeito Marcelo Delaroli. Eita, quase que não sai, hein? Marcelo Delaroli. É quase um trava-língua. Irmão de Vossa Excelência tem feito um excelente trabalho no município de Itaboraí. Ele precisa de 3 vacinas, mas as 2 que estão faltando é uma falha do governo federal que não está atendendo os municípios, mas a vacina que já tem no município, a secretária de governo já fez contato com o nosso mandato, já confirmou que tem no posto de saúde próximo à casa do Liam e nos próximos dias ele vai estar fazendo uso desse medicamento. Obrigado. Pela ordem, presidente. Deputada. Em primeiro lugar, saudar Vossa Excelência com bom dia. Bom dia. O motivo do pela ordem é que o deputado Vinícius Cozzolino, que é autor do projeto de lei 8º da pauta, entrou em contato com o autor da única emenda que recebeu o projeto, o deputado Vitor Júnior, e a assessoria do deputado Vitor Júnior também está aqui, comunicou que o deputado autoriza a retirada da emenda para que o projeto não precise retornar à comissão temática e possa prosseguir com mais celeridade. Quando retornar em segunda, o deputado Vitor Júnior, então, entrará com a sua emenda. Então, eu gostaria do pela ordem para registrar, então, a retirada da emenda, da única emenda que recebeu o 8º projeto da pauta, 2.622 de 23. A presidência chama os trabalhos à ordem. Projeto de lei 2622/2021. 23. Deputado Vinícius Cozzolino, retirando a emenda. Em votação.
Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Obrigada, presidente. Nada. Presidente, pela ordem, muito rapidamente, Deputada 2 Tia Ju. segundos. Só para anunciar aos senhores e senhoras deputadas que daqui a pouquinho, ao meio-dia, nós estaremos abrindo a exposição do Japão, lá no Palácio Tiradentes. Nosso Palácio Tiradentes está recebendo diversas exposições, está muito legal, vale a pena convidar o público, as escolas, que os deputados e deputadas conhecem. E essa semana nós teremos aí, hoje nós abriremos, logo daqui a pouquinho, ao meio-dia, essa exposição do Japão, lindíssima. Eu convido a todos os senhores e senhoras deputados, deputadas e servidores, trabalhadores, todos, visitem o nosso Palácio Tiradentes, que é um espetáculo. E lembrando que a Procuradoria da Mulher da nossa Assembleia Legislativa funciona no Palácio Tiradentes, na subida da escadaria do tapete vermelho à direita. Está funcionando ali a Procuradoria da Mulher, onde eu e a deputada Célia Jordão somos as procuradoras. Eu, a procuradora, e a deputada Célia Jordão, procuradora adjuntas. E teremos grandes novidades para o Outubro Rosa. Só vou alinhar hoje alguns detalhes e logo, logo já anuncio aqui para todos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Tia Ju. Projeto de resolução número 1244/2025, de autoria da deputada Marina do MST, que concede o prêmio Marielle Franco à senhora Lúcia Borges Narciso, dona Zozoca. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1277/2025, de autoria do deputado André Correia, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a Carlos Roberto Massa Júnior. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável com emendas. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da Comissão de Normas Internas. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação final. Projeto de resolução número 1418/2025, de autoria do deputado Jari Oliveira, que concede o diploma José Alencar ao senhor Jairo Rodrigues da Silva Júnior. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1550/2025, de autoria do deputado Alexandre Quinoclope, que concede a medalha Tiradentes ao ilustríssimo senhor Ricardo Fleury Cavalcante de Albuquerque Lacerda. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Não, tem a última de Yuri. Ele pediu para inverter. Tirou a nada no Fernando e o Yuri. Pode cantar, se não tirar Projeto de Lei 1728 de 2023, de autoria do deputado Yuri Moura, que dispõe sobre o pré-natal masculino no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo. De Saúde, favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de Defesa dos Direitos da Mulher, favorável. De Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, favorável,
com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável, com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Flávio Serafini, Vitor Júnior, Renata Souza, Carla Machado e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões técnicas. Presidente, pela ordem. Deputado Mink. Era uma pequena provocação, não a Vossa Excelência, mas a todos nós. Olha, eu estou vendo aqui 67 deputados presentes. Contando aqui no plenário, com Vossa Excelência, os deputados que eu vejo aqui, vejo aproximadamente 10 deputados. Veja, é regimental o acesso online. Todos nós, algum dia, usamos isso. Agora, talvez fosse interessante uma reflexão mais tarde para a mesa diretora, apresentar um projeto, digamos assim, limitando no mês o número de vezes que pudesse ser online. Porque vamos convir que um plenário com 67 presentes, mas que na prática aqui tem 10, e aqui você vê que as discussões acontecem, é diferente. Né? Discutir com o deputado Douglas, com Vossa Excelência, é diferente o nível de discussão, de acordo que a gente pode ter, até pedir para retirar uma emenda ou não, do deputado. Veja bem, eu não estou criminalizando, eu próprio, pelo menos uma vez esse mês, fiz remoto. Eu estou dizendo, a ideia seria limitar um número de vezes que o deputado pudesse estar online, não presente. É apenas para reflexão de todos nós, né? Não estou querendo eliminar essa forma, mas apenas reduzir o número de vezes que um deputado... Tem colegas nossos que a gente até esquece deles, porque eles não aparecem aqui praticamente nunca. Então, era essa a ideia, mas sem criminalizar e sem dramatizar, apenas para a gente refletir se não seria razoável ter um limite, né, de vezes. Por exemplo, obrigar a presença em plenário pelo menos metade das sessões, no mínimo. Bom, para nossa reflexão, presidente, desculpa aí invadir esse espaço aqui por um tema que não tinha a ver com a votação. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Mink. Declaração Deputada de voto. Lilian. Está conseguindo me escutar? Está conseguindo me escutar? Não. Está muito baixinho. Você falar um pouquinho mais perto do microfone, acho que vai. Vou falar, isso aqui eu acho que fica melhor, né? Presidente, eu queria primeiro parabenizar a declaração de voto do deputado Yuri. Queria só lembrar, eu gosto sempre de trazer, eu acho que os deputados já me conhecem um pouco aqui nessa casa, né? Porque já estou aqui há 8 meses. Queria trazer um dado bastante alarmante quando a gente fala do pré-natal masculino, tá? Em 2023, nós tivemos 12.889 crianças não registradas, que só tiveram o registro da mãe. Isso é um dado muito alarmante, presidente, pelo seguinte, porque isso vem crescendo. Em 2025, até maio, nós temos já quase 7.000 crianças, 6.615 crianças não registradas com o nome do pai. Esse projeto ele vem justamente para poder dizer que os pais são tão importantes quanto as mães que estão gerando essas crianças e precisam estar acompanhando. Então, quando esse pai consegue acompanhar essa criança ainda no ventre, independente dele estar com a mãe ou não, né, ele é o pai da criança. Então, a gente insere então nele a responsabilidade desde o primeiro mês, quando ele é liberado, por exemplo, do seu órgão de trabalho para poder acompanhar esse crescimento desse bebê. Então, é muito importante, presidente, já concluindo, que a gente tenha essa aprovação e que essas emendas realmente elas sejam colocadas para poder somar a esse projeto, para a gente poder, se Deus quiser, um dia terminar com o problema do abandono, não só das gestantes, mas também dessas mulheres e também da questão da paternidade não reconhecida. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Projeto de resolução número 1437 da deputada Lilian Belling. Aprovado.
Projeto de lei número 5676 de 2025, deputado Júlio Rocha, aprovado. Projeto de lei número 1178, resolução número 1178, deputado Rodrigo Amorim, aprovado. Projeto de resolução 1177, deputado Rodrigo Amorim, aprovado. Rodrigo Amorim, campeão aqui, hein? Projeto de lei 887/2023, deputado Rodrigo Amorim, aprovado. Projeto de lei 5109/2025, deputado Samuel Malafaia, aprovado. Projeto de lei 2265/2023, deputada Marina, do MST, aprovado. Projeto de lei 3581, deputada Marina, do MST, aprovado. Projeto de lei número 4016/2024, deputada Marina, do MST, aprovado. Projeto de resolução 1610/2025, deputado Chiquinho da Mangueira, aprovado. Projeto de lei 684 de 2019, deputado Carlos Mink, aprovado. Projeto de resolução 6097, deputado Carlos Mink, esse é mais novinho, 2022, aprovado. Projeto de lei 4926, deputada Lilian Bering, aprovado. Projeto de lei número 5294, deputado Luiz Paulo, aprovado. Projeto de lei número 2831, de 1997, deputado Luiz Paulo, aprovado. Não. 97? De 2025. É o projeto de lei 5295/2025. Nada mais havendo tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Primeiro e único. Hoje. Só comédia. Senhor presidente, deputado Guilherme Delaroy, senhor deputado Valda Ceasa, Dionísio Lins e alguns outros que ainda resistem aqui em plenário. Senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. Senhor presidente, um dos maiores desastres que eu já vi aqui no estado do Rio de Janeiro foi a licitação que o governo do estado fez para conceder à iniciativa privada a distribuição e coleta do esgoto. Porque de lá para cá, tiraram a SEDAI fora, e em vez do serviço melhorar, piorou. E ainda diziam que a iniciativa privada era mais competente que o serviço público. Pode ser mais competente para meter a mão no bolso do cidadão, que paga tarifas exorbitantes de água e esgoto e não tem o serviço correspondente. Li nos jornais algo que eu achei inacreditável, inacreditável. Cidadão que não está pagando a sua conta
tem a sua rede de esgoto entupida para o esgoto retornar para o imóvel. Eu não consigo acreditar que isso seja verdade. E se for, eu não consigo acreditar que aí a agência reguladora seja tão incompetente para não tomar as providências devidas. Mas isso é um caso. Na sexta-feira passada, deputado Guilherme, na calada da noite, a diretoria da SEDAI se reuniu, dizem os boatos e as más línguas, ou boas línguas, que coagida para decidir que a SEDAI, que capta, trata e vende a água para as concessionárias, iria acatar um relatório da agência reguladora, da Genersa, no sentido de que aquele pretenso erro que houve no edital de licitação, onde a rede de esgoto lá lançada é menor que a rede de esgoto real, que esta diferença teria dado um prejuízo futuro de investimentos e outorga para a concessionária de quase R$1 bilhão. E essa reunião de diretoria foi para conceder que a SEDAI fizesse uma redução da sua tarifa de venda da água para as concessionárias, para ressarcir, ao longo dos anos, esses R$900 milhões. Eu não consegui entender nada. Por quê? Porque a própria SEDAI, lá na Genersa, não teve direito ao contraditório e à legítima defesa. Além do mais, senhor presidente, se comemorou aqui no plenário 50 anos de SEDAI. E a SEDAI teria tido um lucro líquido de R$1 bilhão. O que não é novidade, porque já se repetiu em outras épocas. Mas desse R$1 bilhão, cogitou o governador contratar, e salvo o erro de memória, já empenhou 14 milhões, empresas mercadológicas para estudar como vender e a quanto 30% da SEDAI produtora de água. O processo está em andamento. Ora, para você ter um valor de ação, deputado Dionísio Lins, depende da lucratividade da empresa. Se você está pendurando na conta da SEDAI 900 milhões, o lucro líquido desaba. E as ações passam a valer pó. Então, esses estudos que estão sendo realizados, no meu entendimento, vão ser perdidos. A não ser que haja uma outra intenção atrás disso. Qual seja, desvalorizar ao máximo a SEDAI, aí não é mais para vender parte das ações, para vender ela inteira na bacia das almas, com preço muito baixo. Mas, evidentemente, que nenhum de nós se conforma com isso. Ontem mesmo, às 12 horas, ontem foi terça? Não. Terça-feira, 12 horas, entrei no Tribunal de Contas do Estado com uma denúncia formal contra todos esses absurdos que eu estou aqui narrando. E hoje, deputado Dionísio Lins, lá no Largo do Machado, ia começar às 9h30
um grande protesto organizado pelo Sint-Sama, que é o Sindicato dos Trabalhadores da SEDAI, em protesto em relação a todos esses desmandos, improbidades, responsabilidades, etc. Então, estou chamando a atenção que ninguém está calado e parado em relação a essa trama, usando uma figura de retórica, essa trama diabólica. Concedo a parte a Vossa Excelência. Quero parabenizar Vossa Excelência, professor Luiz Paulo. O tema é importantíssimo. Vossa Excelência que sempre está atento à causa pública, cuidou de um assunto cruel. A SEDAI apresenta 1 bilhão de lucro e, a seguir, apresenta um ajuste de conduta para ressarcimento a uma empresa privada. Eu acho que Vossa Excelência foi efetivamente muito feliz e eu quero estar ao seu lado nisso. Porque a empresa privada Águas do Rio deve muito no contrato também que fez com o Poder Executivo. E é preciso fazer um ajuste de conduta. O que ela cumpriu quando ganhou essa licitação? Para que se faça uma conta e verifique por que 900 milhões. Esses 900 milhões deve ser um cálculo bem equivocado. Porque se for fazer encontro de fatura, eu acho que não se deverá nada. Então, eu quero parabenizar ao nobre querido colega, professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, porque eu não estou também entendendo porque um acordo da SEDAI com a Águas do Rio, assumindo uma dívida, no primeiro momento até desmentido pelo presidente Balon, que disse que não, que ainda não resolveu. Ele até tem é um presidente muito inteligente. Entretanto, negou ele que ainda não resolveu, mas negou depois que Vossa Excelência propôs uma ação. E acho que essa ação vai causar uma improbidade administrativa, porque, na verdade, eu também não concordo com essas contas. Tenho dito muito obrigado. Muito obrigado pela sua parte, deputado Dionísio Nunes. E concluindo, senhor presidente, inteligência, muitas vezes, pode ser usada para melhoria da humanidade e, muitas vezes, pode ser usada para atender interesses, no mínimo, difusos. Então, senhor presidente, fica aqui o registro, vou acompanhar de perto no tribunal a denúncia e ainda estou, presidente Dionísio Lins, estudando a possibilidade de também denunciar ao Ministério Público Estadual. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, dou por encerrada essa sessão